São em momentos como esse que eu fico pensando, às vezes eu amo o meu trabalho e às vezes eu odeio o meu trabalho. Oi pra você que tava com saudade de ser traumatizado de alguma forma, eu não sei o porquê, sejam muito bem-vindos a mais um incrível vídeo aqui do nosso quadro que se chama Radioativo. Hoje, sem muita enrolação, a gente vai falar da primeira obra que me fez cair num bait. Não faz isso com seus amigos, de verdade, mano. Se você é amigo de coração, não põe ele pra assistir esse tipo de coisa. E escuta o que eu tô te falando. Depois de você ver esse vídeo, você vai começar a repensar um pouquinho no que você considera família. Então, sem mais enrolação, vamos falar de Otomidori. Yes! Oh my God, yes! Comeram o cu do menor, mano. Pô aí, parceiro, papo de pederastia, papo de vacilação, trocar tiro com nós, tranquilidade, 10-0, mas como? Botaram o menor pra mamar, parceiro. Botaram o menor pra mamar. Mó pirocão na boca do menor, parceiro. Aqui nessa história completamente diabólica, a gente acompanha um grupo de 3 protagonistas, que são a Otomi, a que dá o nome ao anime, o Kazuki, que por coincidência tem o mesmo nome do protagonista de Euphoria, que foi um outro anime completamente bizarro que eu já trouxe aqui pra vocês, e a Rinka, que é a irmã mais nova do Kazuki. E lembra que eu falei que eu caí no bait? Então, quando me apresentaram esse anime, falaram que eu iria chorar, mas eu achei que era algo emocionante, uma história bonita, e o início é até meio fofinho, porque os 3 são crianças, estão sempre juntos, eles cresceram juntos. Mas aí começa a rolar umas coisas que você vê que você não tá no lugar certo. E eu acho que a situação que mais representa isso pra gente é quando os 3 estão conversando, e aí perguntam pro Kazuki com quem ele quer se casar quando crescer. E ele fala que é com a Otomi, a garota que ele gosta e tudo mais. E aí a Rinka, que é a irmã dele, de sangue, começa a ficar um pouco incomodada com aquilo. Mas até aí, beleza, pô, são crianças, não sabem muito bem o que estão falando, vamos continuar. Então o tempo se passa e agora eles são um pouco mais velhos, então eles entendem bastante coisa. E a Rinka continua tendo sentimentos pelo irmão. Mas a parada começa a ficar preocupante de verdade quando o Kazuki tá voltando da escola e ele vê a Otomi do outro lado da rua. Do nada aparece um velho, ele fica apalpando o peito dela e sai andando com a Otomi, levando ela pra algum lugar. O Kazuki viu tudo aquilo. Ele até de início tenta correr atrás, só que aparece a sua irmã Rinka, jogando ele no chão, falando: o que você tá fazendo aqui? E aí simplesmente ele desconsidera tudo que ele acabou de ver e fala: eu devo estar imaginando coisas, a Otomi não tava ali, ela não foi levada por um velho. Ô seu filho da puta, você tem uma memória de um peixinho dourado? Você acabou de ver, irmão. Como assim é coisa da tua cabeça? Se tem uma obra que me irrita, é essa. Então, mais tarde naquele dia, o Kazuki vai na sua caixinha de correio, pega ali um pacote que chegou pra ele e quando ele abre, ele vê que é um DVD. Ah, beleza, vamos colocar aqui no computador. E ele já fica todo feliz porque ele vê que é um filme pra adulto, tem uma menina no meio de vários caras. Yeah! Mas no vídeo não tá mostrando o rosto da garota, mas é claramente um abuso acontecendo ali de vários velhos com uma garota mais jovem. E eles começam a falar isso, que o corpo jovem é muito legal, é muito bom, principalmente da galera da escola ainda. Eles gostam disso, desse corpo que ainda não tá maduro o suficiente. E aparentemente, o Kazuki também gosta, porque ele já fica, ó, de jebinha dura e continua vendo o vídeo, até que simplesmente num momento mostra o rosto da Otomi. Então agora ele sabe, pô, é minha amiga de infância, a menina que eu gosto, ela tá sendo abusada por vários velhos, eu não estava alucinando. E nesse vídeo mostra os velhos fazendo as maiores atrocidades com essa menina, as maiores, as coisas mais nojentas, repugnantes possíveis, da pior forma possível. O Kazuki vai olhando tudo isso e quando a gente percebe, ele acabou de bater uma vendo aquilo. O cara tá morto por dentro. Isso tudo por si só já é completamente perturbador e a gente ainda consegue escutar os pensamentos da Otomi, desejando sair de lá e desejando que aquilo seja só mais um pesadelo ruim, que ela daqui a pouco vai acordar e vai ver os amigos dela de infância. É isso que ela quer, enquanto o doente do Kazuki tá lá satisfazendo seus prazeres mais doentios. E ainda pra ter mais um pluszinho, como se já não tivesse ruim o suficiente, os velhos estão querendo engravidar a Otomi. Então depois dele ver todo esse DVD completamente horrível, sabendo que a sua amiga de infância tá correndo perigo, ele não procura uma polícia, ele não faz nada. Ele continua recebendo esses DVDs e continua assistindo e se satisfazendo. Só que chega um momento, cara, eu sei que é absurdo, mas é verdade. Chega um momento que o Kazuki começa a ficar incomodado, porque, segundo ele, a Otomi mudou. Sim, eu não sei se você ouviu direito, ele não ficou incomodado com os velhos abusando dessa menina dia após dia. Ele ficou incomodado porque a Otomi mudou. Nesse anime, sim, eles cometem esse erro de fazer a Otomi começar a gostar de ser abusada. Mano, filha da... Tá foda.
Como eu tava falando, ele ficou incomodado porque a Otomi começou a gostar. Então ela começa a entrar nessa brincadeirinha. Os velhos ali, eles têm uma obsessão esquisita por família. Então eles meio que fazem um teatrinho de o mais velho ser o pai, de o segundo mais velho ser o tio, dela ser a filha, ou a sobrinha, ou a irmã, ou etc. E eles vão fazendo esse papel enquanto estão, acabando com a garota. Então, voltando pro Kazuki, ele tá completamente incomodado porque ela tá gostando disso e essa não é a Otomi que ele conheceu. Essa garota não é a mesma que ele se apaixonou. Ele que deveria estar podendo fazer isso com ela. Palavras dele. Então ele se cansa de tudo isso, quebra o computador e sai correndo na rua, procurando a Otomi, falando que aquilo não é justo. Não pra ajudar a garota, ele não tá procurando ela pra falar assim, pô, irmão, deve ter sido muito difícil tudo isso que aconteceu contigo, né? Não, ele tá bolado com a garota. E aí que vem o grande plot twist da obra. Vocês estão preparados? Porque se já tava bizarro até aqui, vai ficar pior. Enquanto o Kazuki tá andando sem rumo pela rua, tentando achar a Otomi de alguma forma, a gente vê a Rinka, a irmãzinha dele, entrando num estabelecimento, conversando com aquele mesmo velho que capturou a Otomi. Então ali você pensa, meu Deus, ele vai capturar a irmã do Kazuki também. Na verdade não, porque sabe quem que tava enviando esses DVDs com os vídeos? Quem que entregou a Otomi pro velho e pra aqueles caras doentes? Exatamente, a irmã do Kazuki. Mas Mu, por que ela fez isso? Calma aí que eu já vou te explicar, porque na verdade nesse momento ela tá andando com esse velho na direção de um banheiro, porque eles estão com saudade de fazer uma coisa que eles já fizeram há um bom tempo atrás. O Kazuki vê aquela cena e começa a seguir eles pra ter certeza de que aquilo vai acontecer. Então ele começa a escutar e vê tudo pela janela do banheiro. A irmãzinha dele sendo macetada por esse velho doente. E lá, ela fala que ela mesma entregou a Otomi, então ela faz toda aquela confissão. O irmão tá escutando tudo pela janela, completamente estribuchado ali no chão, até que de repente, sem mais nem menos, ele é acertado na cabeça e apaga. Quando ele acorda, ele tá amarrado na cama, enquanto a própria irmã dele, mais nova, está abusando do Kazuki. O que eu tô falando aqui? Enquanto ela faz ele de cavalinho, ela explica que ela só fez tudo aquilo porque ela sentia ciúmes, que ela devia estar com o irmão dela, e não ele querendo a Otomi. E revela pra gente que quando ela era criança e o irmão dela rejeitou, digamos assim, a Rinka, ela foi acabar nas mãos daqueles velhos. Então ela foi abusada quando criança pelos velhos. E depois fez uma amizade com eles e depois entregou a Otomi pra ser abusada pelos velhos porque ela deveria estar com o irmão e engravidar do irmão, enquanto a Otomi engravidaria de vários caras sujos. Era isso que funcionava na cabeça dela. Então o Kazuki, ele começa a ver o passado, o futuro e o presente ao mesmo tempo. O cara tá enlouquecendo. Quando de repente ele para, consegue se soltar da cama e aí ele se entrega e começa a pegar a irmã dele durante a noite toda, irmão. Enquanto, obviamente, a Rinka, a irmãzinha mais nova, fica muito contente, porque o plano dela, o objetivo de vida dela, deu certo. E agora ela vai engravidar do irmão, enquanto ela já mostrou também que a Otomi tá grávida daqueles caras. Os créditos vão subindo e pronto, acabou o anime. Na verdade não, porque o Kazuki, ele acorda pensando, meu Deus, o que tá acontecendo? Quando ele vê, parece que foi só um pesadelo, porque a Otomi entra ali, já tá todo mundo adulto, tem uma foto dele, o Kazuki, a Otomi, e uma criancinha que parece ser filha dele, todo mundo bonitinho. Então aquilo foi só mais um pesadelo, a vida dele está bonita, tá fofa, a Otomi vai sair com a sua filha, o Kazuki vai ficar em casa, vai dormir mais um pouquinho, até que ele encontra, de novo, um DVD. Ele coloca no computador e vai assistir o vídeo. E quando ele vai assistir, ele percebe que nada daquilo foi um sonho. Tudo foi 100% real. E agora a gente tem simplesmente a fala mais problemática que eu encontrei nesse anime. E olha que era uma missão muito difícil de uma frase problemática se destacar em meio a tanta merda que eu escutei nesse anime. Eu escutei a Otomi falando que gostava de ser abusada, da Rinka que queria ter um filho com o próprio irmão. Eu escutei aquele velho falar que ele se sentiu uma criança de novo depois que ele estava amassando a Otomi. Mas a frase mais problemática foi enquanto a Otomi estava grávida. Nesse último vídeo que o Kazuki estava vendo, tinha um velho e aqueles outros doentes abusando da Otomi de novo, enquanto ela tá deitada, monitorando os batimentos cardíacos do filho dela, que tá prestes a nascer. Ali também a gente descobre que a Otomi, teoricamente, segundo o anime, estava traindo o Kazuki, pegando aqueles velhos enquanto o marido dela estava trabalhando. Até que o velho começa a introduzir aquela coisa dele na Otomi, e aí ele começa a falar assim, bom, esses... Ai, como é que eu vou explicar isso, irmão?
Esses melões estão cheios de leite e vão amamentar o filho que é meu. Ou seja, sim, o velho é o pai da criança que o Tommy tá prestes a ter. Até aí, né, a gente já sabia. Mas o que acontece aqui, a fala mais nojenta e doente que eu já consegui escutar na minha vida é a seguinte. Eu tô rindo, mas eu tô rindo de nervoso. Isso não é engraçado, isso é doentio, irmão. Ele fala que a criança vai se deliciar quando for amamentada pelo Otome, mas antes ele mesmo vai dar o seu leite pro filho da Otome, se é que você me entende. E enquanto isso, o Otome fala, é isso, vai, faz logo. E o Kazuki assistindo aquilo... Enfim, depois de um tempo, chega o Otome e a criança em casa, o Kazuki tá todo esquisito, a Otome percebe isso e pergunta pro Kazuki se algo aconteceu, e a gente vê que ele guardou o DVD no bolso de trás dele, e ele meio que vai dar um fim naquilo e vai tentar viver uma vida por aparências e tentar esquecer todo aquele trauma, tentar seguir em frente, digamos assim. E é assim que termina o anime mais doentio possível que eu já vi. Lembrando, quando eu assisti, eu era bem novo. Não recomendo, não assistam, por favor. Esse tipo de conteúdo literalmente suga a minha energia vital. Galera, amo muito vocês, espero que vocês tenham gostado de coração. Muito obrigado pelo apoio de sempre, eu vou ficando por aqui. E lembre-se, rapaziada, sejam gentis. E o resto, mano? O resto aqui se foda, dá um beijinho aqui, ó.